Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18 diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Amados, falar de jejum é fácil. Eu não tive muitos problemas para preparar essa mensagem. Na verdade, já tinha pregado muito tempo atrás. O assunto já estava praticamente pronto, em certo sentido. Então, não é difícil falar sobre esse tema jejum. Assim como não é difícil tratar de um tema como, por exemplo, perdão. Já como dizia C.S. Lewis, é fácil falar de perdão até se ter alguém para perdoar. E é fácil falar de jejum. O difícil é... difícil, né? É uma batalha. Porque nós já nascemos, queridos, já chorando por alimento. Quando nascemos lá, a criança já está chorando porque está com fome. E a primeira coisa é buscar o seio materno. Então é da natureza humana, comer, 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 comer. E se falar de jejum por um dia, por exemplo, a pessoa está arriscada a pensar que vai morrer de inanição. Então é fácil falar de jejum, difícil é jejuar. Queridos, Mateus 6 a 18, Jesus nos dá instruções sobre 3 deveres relacionados. Mateus 6, versículo 1 a 18, num panorama completo. Primeiro, Jesus falou sobre esmola, doação, contribuição. Depois, Jesus falou sobre oração. Falamos bastante sobre oração, principalmente na oração do Pai Nosso. E depois Jesus fala sobre jejum, no texto que estamos abordando. E essa é a sequência do texto bíblico. Em cada caso, ele coloca especial ênfase em quê? Na motivação. Motivação. E ele nos adverte, a mim e a você, contra a ostentação religiosa para impressionar os outros. Com relação às esmolas, não diga à direita o que a esquerda faz. Com relação à oração, entra no teu quarto, ora teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto o recompensará. Em relação ao jejum, Jesus também nos dá muitas e muitas orientações. Ninguém precisa se enganar acerca do assunto, basta ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração, diz a canção de criança. Leia a Bíblia e faça oração, para não ser um cabeção. Até rimou, né? Mas não é assim a letra não, queridos. Sendo assim, amados, depois de nos dar instruções acerca da esmola e da oração, nos versículos 1 a 5, obrigado, irmã Sandra, tem água antiga aí já. Deve ter até vida dentro delas. Depois do Senhor nos dar instruções acerca da oração, nos versículos, esmola e oração, no versículo 1 a 15, o Senhor nos ensina agora sobre o jejum, nos versículos 16 a 18. Então, Mateus 6, 16 a 18, fala de jejum. Já está até decorado para você. E é interessante notar essa sequência aí entre oração e jejum. Entre clamar a Deus e humilhar ou mortificar a carne. Isso porque o jejum só é bíblico quando ele anda de mãos dadas com a oração. Primeiro Jesus falou de oração, depois ele trata acerca do jejum. É por isso que há uma frase muito comum no meio cristão: jejum e oração é a chave secreta para o avivamento. Jejum e oração, ou melhor, oração e jejum, que a oração vem primeiro. E jejum sem oração é apenas abstinência de comida.
Jejum sem oração é abstinência de comida ou dieta para emagrecer. Agora, o que é jejum? De forma simples, jejuar é parar de comer, fechar a boca, passar um zíper, parar de comer. No hebraico, a palavra é tisson, e no grego, nesteia, significando abster-se de alimento em sinal de arrependimento, consagrando a Deus aquele período. Isso significa jejum. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de jejum, a referência é não comer e não beber. Porém, existem outras formas de jejuar. Não tem como, ser diferente. Outros. Alguns se abstêm de certos alimentos específicos quando fazem um jejum. Tem gente que deixa de comer carne, outros se abstêm de pão pela manhã, ou café. Tem gente que se abstém, faz um propósito, se abster de refrigerantes, doces, chocolate. Só coisa boa, né? Só engordite. Outros, se abstêm de prazeres ou hábitos como mídia, entretenimento, rede social, WhatsApp. Vou ficar 3 dias sem meter a mão no WhatsApp. Eu acho que tem até irmãos que têm feito esse tipo de jejum, né? Que às vezes você manda uma mensagem e leva 3 dias para responder. Abstinência de WhatsApp. Em resumo, jejum é abrir mão de algo legítimo com um propósito espiritual. Eu quero buscar Deus. O tempo que eu estaria usando nisso ou naquilo, eu vou estar orando, consagrando a minha vida, meu futuro, minha família, meus filhos. Eu vou estar na presença de Deus. Hoje se fala muito aí em jejum intermitente, aí como uma prática de saúde ou até de emagrecimento, nos meios seculares. Há esse tipo de ensino. A pessoa fica 12 horas sem comer. Médicos, às vezes, recomendam, até para uma desintoxicação do organismo. Embora esse tipo de jejum intermitente traga benefícios físicos, ele não é o jejum bíblico, pois não tem um propósito espiritual, nem é dirigido a Deus, mas simplesmente por uma questão do corpo, uma questão de saúde. Tá? O jejum bíblico, ele é, acima de tudo, uma prática espiritual. Amém? Então, não é só pelo simples fato de deixar de comer que você está jejuando. A pessoa fica sem comer porque esqueceu, não sente fome, mas se não há um propósito, ele não é espiritual. Ele serve para buscar Deus, o jejum bíblico, consagrar-se, fortalecer a oração e, acima de tudo, se submeter à voz do Espírito Santo. Quem jejua fica mais sensível à voz de Deus. Tá? Atos 13, os apóstolos separaram ali períodos para orar e jejuar. E foi naquele período, e vamos ver isso mais à frente, em que eles ouviram a voz do Espírito Santo, dando uma ordem, separando Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, o jejum não serve para propaganda da nossa espiritualidade. Você não tem que alardear isso, mas para nos humilharmos diante de Deus. Isso porque sempre existe aí o perigo. E esse perigo é notório e é em tudo, de fazer a coisa certa com a motivação totalmente errada. Por exemplo, orar é certo, é correto. Na verdade, tem um mandamento: orai sem cessar. Orar é certo, mas muitos oram de forma mecânica e outros para serem vistos pelos homens, ou serem reconhecidos como homem ou mulher de oração. Ajudar os pobres é certo, mas muitos fazem propaganda desse ato. Tiram foto, fazem selfie, postam nas redes sociais, ou seja, divulgam para a mão direita o que a esquerda está fazendo. E jejuar também é certo, mas pode ser algo deturpado quando é feito para impressionar os homens. E o nosso Senhor Jesus nos ensina aqui a fazer o quê? O certo, de maneira totalmente certa e, acima de tudo, fazer para a glória de Deus. Amém? Tem ninguém dormindo não, né? E muitos dos fariseus da época, queridos, de Jesus, eles faziam coisas certas com a motivação errada. Eles jejuavam algo certo com a motivação errada.
Eles davam dízimos e ofertas, muitos, nem todos, mas muitos. Coisa certa com a motivação errada. E também em relação a jejum. Eles jejuavam algo correto, bíblico, histórico, mas de maneira errada. Historicamente, eles jejuavam às segunda e quarta-feira. Era o dia do jejum. Segunda e quarta, ou melhor, segunda e quinta. Eles faziam a coisa certa, mas de maneira errada. Sabe como que eles faziam? Fechavam a cara, deixavam a barba crescer, despenteavam o cabelo de propósito, ficava igual um homem das cavernas, desfiguravam o rosto para parecer os homens que eram espirituais. Porém, mais uma vez, o Senhor nos ensina em Mateus 6,16 a como jejuar. Quando você jejuar, não vos mostreis contristados, tristes, com a cara de maracujá velho, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual o galardão, a recompensa? Serem reconhecidos como espirituais, santos homens de Deus, a caminho do inferno. Irmãos, no grego, a palavra desfigurar, aí, no versículo 16, significa tornar invisível, arruinar, alterar a aparência. Esse é o sentido de desfigurar. Eles provavelmente negligenciavam até a higiene pessoal. Não escovavam os dentes. Iam para a rua cheio de remela nos olhos. Alguns até cobriam a cabeça com pano e passavam cinza no rosto para parecerem mais sofríveis, ou pessoas sofridas, né? Aquele ar de piedade, de santidade. Imagine a cena, os fariseus andando pelas ruas de Jerusalém, com a cabeça coberta, rosto pálido de cinza, aquela cinza clarinha, suja, caminhavam devagar como se dissessem: olhem para mim, vejam como eu sou espiritual, estou jejuando. Que coisa de doido, né? Historicamente eles faziam isso, queridos, e é ridículo. Porém, acontece isso ainda hoje. Muita gente faz isso. Muita gente. Falta de conhecimento da Bíblia. Não conhece a Bíblia, erra. Porém, os fariseus faziam tudo isso, mas não havia quebrantamento diante de Deus. Apenas um teatro religioso. Teatro. Eles não jejuavam para Deus. Eles faziam sim um espetáculo para os homens. Portanto, Jesus mostra, queridos, que o valor do jejum não está na aparência de sofrimento, mas na sinceridade diante de Deus. E o meu desejo é que cada um que está aqui, né, depois dessa primeira aula, faça um propósito diante de Deus, de estar jejuando com mais dedicação. Porque, queridos, o que muitas vezes a simples oração não faz, quando ela é juntada, oração com jejum, situações mudam. Situações se transformam. Eu lembro agora, né, eu conversando com a Manu esses dias, ela fez um propósito, tá? Isso eu vou conversar porque foi pessoal, mas é um testemunho. Ela fez um jejum das 18 horas de um dia até as 18 do outro dia. E na noite desse outro dia, num culto, na parte da tarde, ela estava ainda nesse período, porque a Jocum tem muitos propósitos de jejum e oração. Houve um mover sobrenatural num culto, em que as crianças pegaram ali, um pegou o microfone, outro pegou o violão, e houve um mover de Deus, um quebrantamento. Quer dizer, eu não sabia desse propósito dela, e depois ela mesma associou: pai, eu acho que foi assim, naquela questão humana, eu acho que foi aquele propósito que eu estava fazendo, e houve esse mover. Porque o jejum move a mão de Deus. Tem coisas que, quando oramos, mas quando jejuamos, junto com a oração, coisas sobrenaturais acontecem. E eu posso testificar disso, queridos. Posso, mas mais à frente eu dou testemunho.
E um detalhe ainda interessante, importante, no versículo 16, é que Jesus disse assim, quando jejuarem, não assumam uma aparência triste como os hipócritas. Queridos, o termo aí, grego, hipócritas, significa originalmente um ator que usa máscara. Antigamente tinha isso, né? A pessoa tinha aquelas máscaras da mão e botava aqui na cara. Um ator que usa máscara. O hipócrita representa no palco da vida o que ele não é na realidade. Ele representa. Ele é um artista, como um global desse da vida. Faz um papel, exerce um papel. Na Bíblia Viva, esse texto é interessante, que diz assim, versículo 16, quando vocês jejuarem, não façam isso publicamente como os fingidos, que procuram parecer abatidos e desarrumados. Verdadeiramente, esta é a única recompensa que terão. Que Deus nos livre. Eu sempre oro assim. Que Deus nos livre de viver de aparência e máscaras. Amados, precisamos ser os mesmos dentro e fora da igreja. Os mesmos aqui no púlpito ou em casa e no trabalho. Precisamos ser os mesmos, tanto jejuando como não jejuando. E mais, ninguém precisa saber quantos dias você jejua. Pastor, dias? Eu não sei nem o que é horas. Mas vamos falar de dias, pela fé. A não ser em algumas exceções, né? Como eu costumo avisar a Biana, eu vou jejuar por um determinado período. É bom o esposo, o cônjuge saber. Ou então, às vezes, eu comunico a alguns irmãos do ministério, para servir de estímulo. Não, vou estar jejuando tal período. Se quiser entrar comigo nesse propósito, vamos junto? Vai matar a carne, mortificar o corpo. Portanto, queridos, o valor do jejum não é destruído se alguém perceber, mas a diferença está na motivação. Com qual motivo você às vezes comunica uma situação de jejum? Às vezes nós fazemos jejuns coletivos aqui, 21 dias, então todos sabem. Não há problema que os outros saibam. Ou seja, ser visto jejuando pode ser um mero acaso, pode acontecer, mas jejuar para ser visto, com o propósito de ser reconhecido, aí entra a hipocrisia. Que Deus nos guarde disso. Os hipócritas jejuam, oram, pregam, dão esmola para serem reconhecidos. Porém, o cristão genuíno pratica tudo para a glória de Deus, porque só Deus precisa ver a integridade do nosso coração. Agora, qual a maneira certa de jejuar? Qual a maneira correta? Versículo 17 e 18, o Senhor nos ensina o que aí? Tu, porém, está falando para você e para mim, tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará o quê? Publicamente. Então, quem não gosta de recompensa, né, queridos? E tudo que fazemos para Deus tem recompensa. Dar esmola tem recompensa. Orar tem recompensa. Jejuar tem recompensa. Ou seja, seja natural no seu jejum. Seja discreto e sem fazer estardalhaço. Sem botar no Facebook ou no Instagram. Escove os dentes. Lava o rosto. Põe um bom perfume. Faça de tudo para que ninguém perceba. Não precisa ninguém saber. Assim você começa seu jejum, o que? Com motivação certa. E qual é a motivação certa? Humilhar a carne. Arrepender-se dos seus pecados mais profundamente. Porque quando você está em jejum, você reconhece pecados que nem pensava ter. Que isso? Eu tinha isso também? Tinha. Principalmente o pecado da omissão. Irmão, o pecado da omissão é terrível. Isso me angustia muito. Porque mais são os pecados de omissão que eu pratico do que de comissão, do que faço. Pecado de omissão, deixar de fazer aquilo que tinha que ser feito.
deixar de orar como deveria orar, de ler a Bíblia como deveria ler, de jejuar como deveria jejuar. E tantas outras milhares de coisas que eu deveria fazer e não faço. E quando estamos jejuando, você começa a perceber essas coisas. Resumindo, o verdadeiro jejum é aquele praticado em secreto, sem máscaras e sem espetáculo. É feito não para ser visto pelos homens, mas para ser aceito por Deus. Portanto, jejue para Deus. Jejue para buscar a face do Senhor e não para impressionar as pessoas, o vizinho, o marido ou o irmão da igreja. Mantenha a sua vida natural, sem teatralidades. Deixe que somente o Pai, que vem em secreto, seja testemunha da sua devoção. Porque é devoção, queridos. É sacrifício. Não é fácil. É um assunto pouco falado, pouco praticado, mas que a Bíblia não nos deixa enganados. O cristão não faz questão alguma de aparecer, ou não deveria fazer questão alguma de aparecer. O cristão genuíno, ele não deseja ser reconhecido por ninguém. Ele só quer ser visto por Deus. Ele jejua para se consagrar a Deus e não para ser elogiado pelos homens. Ele não faz questão de orar bonito para que as pessoas o admirem, ouçam e digam que grande orador, que grande personagem que ora. E ele ajuda os pobres ou contribui na igreja também para a glória de Deus, sem que ninguém precise saber. Ele gosta de coisas discretas. O cristão foge dos holofotes. Quem tem que brilhar não é ele, é Jesus. Amém? Jesus tem que brilhar. O cristão jejua também para a glória de Deus. Ele ora a Deus. Ou seja, a comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente e apetitosa refeição. Fala de jejum, né? Daqui a pouco já está quase na hora do almoço. John Piper, ele diz assim: quanto mais profundamente você anda com Cristo, mais faminto você se torna dele. Mais saudade você tem do céu. Mais deseja a plenitude de Deus em sua vida. Mais anseia pela vinda do noivo. Mais aspira que a igreja seja reavivada e seja revestida com a beleza de Jesus. Mais você anseia por um profundo despertamento da realidade de Deus em nossas cidades. Mais você deseja ver a luz do Evangelho e da glória de Cristo penetrar nas trevas dos povos ainda não alcançados. Mais deseja ver as falsas filosofias do mundo sendo vencidas pela verdade. Mais deseja ver a dor sendo vencida, as lágrimas enxugadas e a morte destruída. Mais anseia ver as coisas erradas sendo feitas corretamente e a justiça e a graça de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Portanto, queridos, a oração e o jejum devem sempre concentrar-se em Deus e não nas bênçãos de Deus. Em Deus. Os benefícios físicos, e tem benefícios físicos sim em jejuar, os benefícios físicos, o êxito na oração, o poder recebido e o discernimento espiritual são importantes. E tudo isso você recebe quando se está jejuando, né? Mas nada disso deve substituir Deus como o verdadeiro foco do nosso jejum. John Wesley declarou certa feita o seguinte: primeiro, que o jejum seja feito para o Senhor, com o nosso olhar fixado unicamente nele. Que a nossa intenção seja sempre de glorificar a nosso Pai que está no céu. Esse, disse John Wesley, é o único modo de sermos salvos, de amar mais a bênção do que aquele que abençoa. Amar a bênção, o abençoador, do que aquele que abençoa, né? Até porque, queridos, quem jejua tem mais pressa de desfrutar da intimidade com Deus do que se alimentar. Quem jejua tem mais fome do pão do céu do que do pão da terra. Quem jejua sente mais saudade do Pai do que das suas bênçãos. Quem jejua confia mais no poder que vem do céu
do que nos recursos humanos aqui da terra. Quem jejua repousa mais nos recursos de Deus do que na sabedoria humana. Você está declarando, gritando aos ouvidos do Senhor que você depende dele. Você precisa dele. Você precisa de um milagre. E mais, o jejum bíblico envolve a oração do começo ao fim, como já disse. E repito, o jejum bíblico envolve oração do começo ao fim. André Murray, um escritor do passado, ele disse que a oração precisa do jejum para se tornar mais poderosa. A oração precisa do jejum para se tornar mais preciosa. E detalhe, abrindo parênteses, queridos, há alguns tipos de pecados em que as pessoas estão presas, que quando se entra num propósito de jejum e oração, fica muito mais simples de vencê-lo. Seja pecado carnal ou pecado da alma. Seja prostituição, pornografia ou a inveja, o ódio e falta de perdão. Vejamos agora, queridos, a recompensa dos hipócritas e dos discípulos na questão do jejum. Existe recompensa para os dois, tá? Tanto para os hipócritas como para o crente genuíno. A recompensa dos hipócritas é o quê? O aplauso humano. É o tapinha nas costas, né? A recompensa dos hipócritas é ser reconhecido como homem ou mulher de Deus, como alguém, né, que jejua, que se consagra. É aquele desejo de que os outros me achem, né, o bambambam da espiritualidade. E aí vai a nível do coração, que só Deus sonda. Eu não posso julgar isso na pessoa, mas isso acontece. E a prevenção é para mim e para você. Porque podemos, repito, fazer a coisa certa com a motivação errada. Jesus disse aí no versículo 16, parte C, repito, em verdade lhes digo que eles quem? Os hipócritas, já receberam a sua plena recompensa. Qual é? De Deus? Não, dos homens. Agora, recompensa humana, queridos, é uma recompensa vazia, nula. Agora, a recompensa daqueles que jejuam corretamente para a glória de Deus, sabe qual é? É ter mais e mais da presença de Deus. Isso é o que vale. É ser transformado por um Deus gracioso. O jejum é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Richard Foster, né, em seu famoso livro, A Celebração da Disciplina, um livro ótimo, né, ele diz assim: mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Vou repetir. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. O jejum é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Isso porque, diz ele, muitas vezes nós encobrimos o que está dentro de nós com comida e outras coisitas mais. Aquele que jejua com retidão vê como recompensa as portas do céu se abrindo para a sua vida. Spurgeon, certa feita, descreveu, né, dizendo uma experiência prática lá no tabernáculo metropolitano, onde ele pregava semanalmente. Ele dizia assim: nossas temporadas de jejum e oração no tabernáculo têm sido, na verdade, dias de elevação espiritual. Nunca a porta do céu esteve mais aberta e nunca nossos corações estiveram mais próximos da glória de Deus. Então, quando nós vemos resultados esplêndidos no ministério desse homem, é porque havia um povo, não só ele sozinho, mas um povo dedicado à oração e ao jejum. Em Mateus 6,18, o Senhor Jesus disse, na parte final então: e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, quando jejuamos em secreto, Deus vê em secreto. Amém? Ele olha o nosso secreto, mas nos recompensa como?
publicamente. Nós vemos, é uma recompensa visual e não algo assim abstrato. O jejum feito em secreto terá uma recompensa pública, disse Jesus. Amados, só Deus precisa nos ver orando e jejuando. Só Deus. Só Deus conhece a fome que temos dele quando jejuamos, ou se não temos fome nenhuma. E já dizia John Piper, jejum é fome de Deus. É até interessante, né? Jejum é fome de Deus. Associar jejum à fome parece, né, um contraponto, mas é uma afirmação esplêndida. Jejuar é ter fome de Deus. Só Deus conhece, só Deus vê, só Deus sabe. Repito mais uma vez uma frase, né, de John Piper em seu famoso livro Fome de Deus. E eu indico, leia. Se não tiver em papel, eu tenho em PDF. Jejum, fome de Deus. Ele diz assim: Deus vê que o nosso coração não está buscando os prazeres ordinários da admiração e do aplauso humano. Ele vê que agimos não para impressionar os outros com a nossa disciplina, mas reconhecendo nossa própria fraqueza. Assim, expressamos a Deus nossas necessidades e o profundo desejo de que Ele haja. Em qualquer área, querido. O desejo que Ele haja em qualquer área. Seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja no trabalho, seja na vida profissional. São propósitos, Senhor, faz algo na minha vida. Muda a minha história. Muda o meu ministério. E quando Ele vê isso, Ele responde. Portanto, para o bem da sua alma, em resposta a Jesus, para o avanço do reino do grande Deus, mantendo o propósito de glorificar seu nome, desfrute do jejum. Você vai aceitar esse propósito, esse desafio, durante a semana? O fariseu jejuava 2 vezes por semana, segunda e quinta. Faça um propósito. Pastor, segunda e quinta é um bom dia, 2 dias por semana. Eu vou ficar até meio-dia. Eu nunca jejuei, eu vou ficar até meio-dia. Vou abrir mão do meu café da manhã. Ou, se você está já acostumado a ficar até meio-dia, faz o propósito até 18 horas. Segunda, ou então, para não ser comparado ao fariseu, que jejuava segunda e quinta, vai na terça e na quarta, ou na terça e sexta. 2 vezes por semana. Até meio-dia, ou até às 18 horas. Coloca diante de Deus algo que você muito necessita. Peça a Deus um milagre. Quantas pessoas são curadas, queridos, de algum tipo de enfermidade, quando fazem um propósito desse? Se consagra a Deus. E eu quero finalmente concluir a mensagem dessa manhã, e já disse, vai ter mais umas 3 ou 4 aulas sobre esse assunto. Quero concluir com uma história que aconteceu com Mahesh Chavda, né, que está vivo. Está com 75 anos, essa pessoa que vou estar contando aqui agora essa história. Ele é filho de indiano, nascido no Quênia. Ele, queridos, é uma autoridade reconhecida no mundo todo sobre a questão do jejum. Ele já fez vários propósitos de jejum, não do amanhecer a meio-dia, não. De ficar 40 dias só com água. Sabe o que é isso? A pessoa ficar 40 dias sem comer, em consagração. Já tem inúmeros. E mais de 40 vezes já jejuou 40 dias ao longo da vida dele. E ele aprendeu a jejuar da maneira mais dramática possível. Assim ele conta em seu livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Existe até um audiobook, do Book Café, que retrata a história, o livro todo. Você pode pesquisar, é muito interessante. E o livro também eu recomendo, é um livro muito bom. Ele diz assim nesse livro: no início da minha caminhada com Cristo, eu trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental, no Texas. Exatamente como Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, eu também fui conduzido por ele a esse lugar, a esse hospital. Meu deserto foi no Texas, em uma escola pública para crianças em alto grau de deficiência. Foi um dos lugares mais trágicos em que eu já estive. Meus dias eram preenchidos com horas de convivência com crianças feridas e despedaçadas. O ambiente estava tomado pelos odores mais fortes e desagradáveis que você pode imaginar.
As crianças com que eu trabalhava não tinham controle nenhum do seu esfíncter. Muitas vezes, eles lambuzavam de fezes, elas mesmas, as portas e até a mim mesmo. Com frequência eu questionava a Deus: Senhor, é o Senhor mesmo que mandou para cá? Realmente o Senhor me dirigiu para aqui? Será que é da tua vontade que eu esteja neste lugar? Passando pelo que eu estou passando? Sofrendo o que eu estou sofrendo? E ele conclui dizendo, desenvolve o assunto. Logo, eu compreendi que o Senhor me havia levado até lá pela sua soberania, para me ensinar sobre Ele mesmo. Aquele lugar foi a minha escola particular do Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos princípios chaves que uso hoje no meu ministério, eu aprendi. Tipo assim, não foi na faculdade de teologia, mas foi naquele hospital, cuidando de crianças com problemas. Havia ali, diz ele, centenas de criancinhas, e a maioria delas, basicamente, eram rejeitadas ou descartadas pelos próprios pais. Embora oficialmente fossem guardadas pelo Estado, na verdade, eram pedacinhos de humanos feridos, que ninguém queria, ninguém reivindicava, ninguém queria adotar. Em meio às minhas dúvidas, o Senhor me disse, minha palavra diz, ainda que te abandonem pai e mãe, eu te acolherei. Quero que você vá e ame esses pequeninos e seja meu embaixador do amor para elas. Então eu fui, diz ele. Nas primeiras 9 horas, eu trabalhava com as crianças do ambulatório, que podiam andar. Depois, eu ia para a ala daquelas que não eram capazes de andar. Ia também trabalhar com os bebês deficientes mentais. Muitas dessas mães, mãe dessas crianças, eram dependentes de heroína. E algumas das crianças haviam sido brutalmente atacadas e feridas por pais alcoólatras em crises de abstinência. Esses bebês permaneciam em pequenos berços até crescerem demais para caber neles. Eu pegava aqueles bebês em meus braços, abraçava-os e gentilmente embalava-os em uma cadeira de balanço, enquanto eu orava em línguas. Eu sabia que Jesus as amava e sabia que tinha de amá-los também. Era como se Jesus tivesse partido do meu coração e colocado um pedacinho dele dentro de mim. Eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. De repente, descobri que esses pequeninos, que supostamente nunca deveriam andar, começaram a andar. Deus começou a fazer milagres naquele hospital. Uma garotinha que tinha uma ficha médica confirmando que nascera cega, havia começado a enxergar e responder visualmente. Todas as vezes que eu entrava em meu quarto, mesmo que não fizesse nenhum barulhinho, ela se virava, olhava para mim e estendia seus braços. É verdade. O Senhor começou a curar aquelas crianças. Nunca me esquecerei do dia em que me encontrei com um garoto de 16 anos, a quem chamarei de Steve. Steve era portador da síndrome de Down, uma condição que trazia uma forma moderada a grave de atraso no desenvolvimento mental e algumas características físicas peculiares ou particulares. Steve fora afligido com algo ainda pior, mais do que síndrome de Down. Ele se automutilava, ele gritava e constantemente batia no próprio rosto, dava soco na cara. O conselho de psicólogos da escola havia conseguido permissão das autoridades de Austin, no Texas, para aplicar uma terapia de choques elétricos em Steve durante 6 meses. E esse condicionador de operação negativa, como era chamado, tinha o objetivo de modificar o comportamento de Steve, aplicando choques elétricos sempre que ele se agredisse, sempre que ele começava a socar a própria cara. E eles fizeram um gráfico do seu comportamento durante aquele período e eu pude ver o resultado. Steve ficou cada vez pior, em vez de melhorar. Na época em que eu estava lá, seu rosto era semelhante à pele seca de um jacaré, porque continuamente ele se batia. Finalmente, os enfermeiros amarraram as mãos de Steven em talas de madeira
e dessa maneira ele não conseguia mais dobrar seus braços e alcançar a face. Então ele ficava rígido com os dois braços, com a madeira amarrado. O único problema foi que as outras crianças do seu dormitório inventaram uma brincadeira quando descobriram que Steven tinha as mãos amarradas ao lado do corpo. Então, criança é terrível, queridos. Criança é perversa. Então, criança não é um anjinho, não. Às vezes se torna um verdadeiro demônio, usada pelo diabo. E quando viram que ele estava ali totalmente indefeso, elas corriam por trás de Steven e o empurravam com tanta força que ele perdia o equilíbrio e caía. E como Steven não podia mais proteger instintivamente o rosto com as mãos, por seus braços estarem presos à tala, sempre que as crianças faziam a brincadeira, ele caía de cara no chão. Na maioria das vezes, o encontrávamos com o nariz, os lábios ou a boca sangrando, tudo arrebentado. Todas as vezes que eu ia lá, Steve podia sentir o amor de Deus por meu intermédio. Então ele colocava a cabeça no meu ombro e chorava. Até que eu disse: Deus, o Senhor me disse que havia me enviado aqui para amar essas crianças. Então qual é a resposta para o Steve? O que eu devo fazer? Me ajuda, me socorre. É uma boa pergunta, é uma boa oração se fazer, quando não se sabe o que fazer. E muito claramente diz ele: ouvi a voz do Espírito Santo me dizer, essa espécie de demônio só se sai pela oração e pelo jejum. Embora isso seja muito familiar, né, a você, a nós que lemos a Bíblia, né, soou totalmente estranho para mim, diz ele, na época. Ele diz assim, eu estudei e me graduei numa universidade teológica. Foi professor aluno de teologia. Mas nem mesmo sabia que o Espírito Santo estava citando para mim uma passagem das Escrituras de Mateus 17, 21. Quando falou que essa casta de demônios só sai por oração e jejum. Ele não aprendeu isso no seminário. Outra coisa que não aprendi durante meus 4 anos de seminário foi a questão do jejum. Ele não está falando mal do seminário. Tá? É bom estudar. Mas a questão é que aquele seminário estava totalmente alheio a princípios espirituais. Só estavam preocupados com a cabeça. Mas mesmo assim o Espírito Santo me ensinou a jejuar. Eu dizia, jejuar não significa privar-se de comida e bebida? Então eu não comia e nem bebia nada. Não percebia que quando o jejum incluía comida, eu sonhava com frango frito, com batatinha e com bife à milanesa. Também não atinava para o fato de que quando você jejua de água, suas prioridades mudam. É um testemunho dele. No 3º dia do meu jejum, 3 dias, ele ficou sem beber e sem comer, por orientação do Espírito Santo. No 3º dia do meu jejum de água, comecei a ficar com inveja todas as vezes que eu ouvi o barulho de alguém lavando a mão na pia do banheiro. Inveja, jogando água fora, podia estar bebendo. Certa vez uma pessoa saiu do banheiro e eu lhe disse, sabe de uma coisa? Você poderia estar bebendo aquela água em vez de jogar fora. E o outro respondeu, o quê? E eu apressadamente disse, não é nada, não esquece isso. No 4º dia, o Senhor falou comigo, você pode agora beber água. E comecei a tomar água. Mas ainda mantive o jejum até o 4º dia, ou 14º dia, 14 dias. E o Senhor me disse, agora ore pelo Steve. 14 dias sem comer, só bebendo água. Estou falando para ninguém fazer isso não, tá? Foi um testemunho dele aqui, queridos. Quando cheguei para o meu turno daquele dia na escola, levei Steve para o meu pequeno escritório, um cubículo, e disse para ele assim, Steve, sei que talvez não entenda o que estou dizendo, mas seu espírito é eterno. Gostaria de lhe dizer que eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. E então eu disse, em nome de Jesus, espírito maligno da mutilação, saia do Steve em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? De repente, o corpo de Steve foi arremessado a aproximadamente 2,5 metros de altura. Depois caiu no chão e ele deu um grande suspiro. Imediatamente senti um cheiro forte de ovo podre
e de enxofre queimado, que aos poucos foi desaparecendo da sala. Rapidamente corri na direção de Steve, carreguei-o nos meus braços e retirei as talas de madeira, enquanto ele me olhava com aqueles olhos enormes. Então Steve começou a dobrar seus braços e senti suavemente seu rosto. Eu o olhei gentilmente tocar seus olhos, nariz e ouvidos. Então ele começou a chorar até soluçar. Ele percebeu que pela primeira vez não estava sendo levado a bater em si mesmo. Não queria mais se agredir. Suavemente ele tocava no seu rosto e estava liberto em nome de Jesus. Naquele momento inesquecível, o Senhor me revelou uma arma poderosa que Ele nos deu para destruir os laços fortes da prisão e para libertar os cativos. Em poucos meses, todas as cicatrizes desapareceram do rosto de Steven. Ele começou a curar-se porque não batia mais em si mesmo. Sinceramente, você está lendo este livro, ouvindo essa história, por causa de Steve. Sou grato a Deus por esse jovem e pela forma como ele usou minha compaixão em uma situação tão desesperadora, permitindo que eu compartilhasse a verdade divina que Steve também queria transmitir a você. História real, queridos. Não é história da carochinha. Não é história com E, mas com H. Aconteceu. Concluindo, finalmente, uma mensagem como essa, podemos dizer que o Senhor nos ensinou, queridos, que quando jejuarmos, não devemos mostrar tristeza nem fingir sofrimento para impressionar as pessoas. Aquele que faz isso já recebeu a sua recompensa, não é isso? O aplauso humano, reconhecimento passageiro. Mas Jesus nos chama aqui para algo muito maior. Hoje, nós temos a oportunidade, o convite do Espírito Santo de jejuar para Deus, com sinceridade, com humildade, sem máscaras, sem teatro, sem buscar a aprovação dos homens. Deus vê em secreto o que você, o que eu, que nós fazemos. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua dedicação, Ele conhece a sua disciplina e conhece também a sua fraqueza. E tem fraquezas que só serão vencidas por meio de oração e jejum. Entre nessa, que é bom a beça. Amém?